Nas aulas anteriores, nós falamos de tudo relacionado ao lançamento de seu curso. A história da fórmula de lançamento, seu criador, a chegada desse método no Brasil e muito mais. Tudo que eu descrevi nas aulas anteriores precisam ser acompanhadas de um investimento. O valor de venda alcançado em um lançamento terá grande influência no valor investido em marketing. Isso é bem natural, né? Não espere chegar ao 6 em 7 investindo pouco em marketing. Quanto mais você investe, mais você vai vender. Não há, olha, nenhum segredo, nenhuma magia diferente disso. Nessa aula, vamos falar de como você vai organizar seu orçamento de marketing para o lançamento de seu curso. E ter um bom planejamento e uma distribuição correta da verba de marketing nas diferentes etapas do processo pode fazer toda a diferença entre o sucesso e o fracasso de um lançamento. A grande chave é quanto será investido em cada etapa do processo. Em primeiro lugar, todo mundo tem um valor para ser investido. Uns mais, outros menos. Claro que, a depender do valor que você tem disponível para investir, poderemos simplesmente esquecer algumas etapas e trabalhar exclusivamente com métodos mais baratos, como e-mail marketing, grupos de WhatsApp e Telegram, que são extremamente eficazes. Antes de eu começar a escrever cada fase do processo de lançamento, valores, e é importante destacar. Os percentuais expostos aqui, não esqueça, não é algo fechado. Cada caso é um caso. Vai depender muito do valor disponível, mas que o que eu vou descrever aqui sirva como um norte da distribuição do valor investido. Não pode ficar muito diferente do que eu vou falar aqui, não. São, ao total, 5 tipos de campanhas diferentes para o seu lançamento, de seu curso, do período de captação até as vendas. Agora, uma informação também muito importante. Essa aula é cheia de informações importantes. Não recomendo de forma alguma que seja você a pessoa responsável por gerenciar todos esses detalhes, todo esse processo. Contrate uma empresa de marketing especializada em lançamentos. Essa é a sua missão. Delegue esse trabalho para um especialista. Vou agora detalhar as fases do lançamento e as campanhas necessárias. Agora um parênteses. Lembra daquela determinação de 5 minutos para cada aula? Olha, infelizmente nessa aula não foi possível. Como você já deve ter percebido aqui pelo player, pelo tempo, essa aula será bem mais longa que o normal. Então, concentre-se bastante, essa aula é muito importante. Vamos agora compreender as fases de um lançamento e onde serão inseridas as campanhas de marketing. Vamos lá, são 3 fases de seu lançamento. A fase da captação, a fase do workshop ou web seminário, como queira falar, né? Aqueles eventos que vão acontecer ao vivo. E a fase das vendas. Na fase da captação, você vai ter 3 tipos de campanha. A campanha de captação de leads, lembrando que leads são aqueles interessados no seu curso ou no seu produto, né? Na campanha de aquecimento e a campanha de lembrete. Já já vou falar tudo sobre todas as características dessas campanhas. Na fase de workshop, você vai ter a campanha de remarketing. E na fase de vendas, você vai ter a campanha de vendas. Lembra que eu falei sobre funil de vendas? Que você tem que saber exatamente os estágios do seu funil? Está muito bem distribuído neste momento aqui do seu lançamento. Tem a fase de captação, onde você está captando os interessados em participar do seu workshop. A fase do próprio workshop, quer dizer, aquelas pessoas que se cadastraram e estão de fato no seu workshop, assistindo ao vivo o que você está ensinando. E o final do funil, que é onde já estará a sua página de vendas, onde estará a sua página de checkout, onde a pessoa vai, a partir daquele momento, adquirir o que você vai vender. Bom, entendido, então, as fases do seu lançamento e suas respectivas campanhas, vamos agora entender uma a uma esse processo. Então, vamos lá. O primeiro processo, a sua primeira campanha é a campanha de captação. Qual é o objetivo dessa campanha?
Simples, obter cadastros para o seu evento. Qual é o percentual total de verba que você tem, que você vai, digamos, reservar para essa fase, a fase de captação? 65% da verba vai para a captação. É realmente a parte mais importante. Quanto mais pessoas você trazer para seu, né, durante essa fase, mais pessoas vão estar no seu evento ao vivo e, por correspondente, mais pessoas vão comprar seu curso. Por isso é tão importante e também, de certa maneira, é tão emocionante vender por lançamento. Por quê? Imagina você colocar 65% da verba só para trazer interessados para o seu evento, que do seu evento você vai vender. Diferente da venda, aquela venda normal que a gente faz do dia a dia, você vai alocando uma verba diária e vai vendendo. Quer dizer, você vai vendo o resultado todos os dias daquele dinheiro que você vai colocando. Lógico que as vendas não começam logo no início da campanha. Você vai passar dias e dias, talvez, sem vender nada. Mas com o decorrer do tempo, com a linha do tempo percorrendo, vão ficar vendo muitas vendas por dia e sua verba praticamente a mesma, porque vai virando uma bola de neve. Mas no lançamento, você aloca muito da sua verba, a grande parte da sua verba, logo para captação de interessados. Qual é o período dessa campanha, né? Dessa campanha de captação? É normal que esse período seja em torno de 30 dias. Pode ser mais, André? Pode. Pode ser menos, André? Também pode, mas não pode variar muito disso daí. Porque imagina você fazer uma captação de 90 dias. Aquela pessoa que se cadastrou no dia 1 dos 90, quando for realmente realizar o workshop ao vivo, possivelmente ela já esfriou. Ela já talvez não esteja tão interessada no seu produto, ou já comprou o produto do concorrente, enfim. Então, esse momento da captura não pode ser tão longo assim, também não pode ser tão curto que a gente não consiga capturar um número suficiente de pessoas. Então, 30 dias é um tempo legal para isso. Outra coisa também, eu vou falar vários percentuais aqui de alocação de verba de marketing, mas é bom lembrar que isso não é algo fechado. Tudo que eu vou falar aqui é para você te dar um norte, para você, quando for falar com uma agência de marketing, você ter uma ideia do que você está falando, você ter uma ideia do que a pessoa vai falar para você e você saber discutir, legal? Então tudo isso aqui é importante você ter uma noção. Bom, na verdade, até antes de começar todas as campanhas para o seu lançamento, é importante você determinar uma meta de gasto por lead. Mais uma vez, lembrando, leads são os interessados no seu produto ou serviço, no caso do curso online. Então, você tem que fazer essa determinação prévia de quanto você quer gastar para atingir o número de leads. Lógico que isso aqui não é você que determina, é o mercado que determina, mas é bom você ter um norte, isso você vai discutir com sua agência de publicidade, né, ou sua agência de lançamento, para saber como vai ser feito isso. Então, vou aqui dar uma ideia. Digamos que você chegou à conclusão que a cada R$1.000 investido, você quer 200 pessoas cadastradas no seu evento, tá? Isso aqui é só um exemplo para você entender. Então, de R$1.000 investido, 200 pessoas, significa que o teu lead está custando R$5. Então, o norte dos seus anúncios vai ser conseguir lead a R$5. Claro que se o seu lead custar mais barato, melhor ainda, significa que a campanha está muito boa. Se o lead está muito mais caro do que isso, significa que a campanha não está boa e você deve mudar algo da sua campanha. Então, tenha isso como norte, que as campanhas publicitárias são ajustáveis, são otimizadas, são melhoradas, são, né, alteradas para você atingir a sua meta. Muito bem, então você já tem aqui a determinação por meta, um fator importante, começar a campanha com pelo menos 20 anúncios prontos. E eu vou explicar por quê. Digamos que você tenha determinado no seu planejamento que o seu avatar seja homens e mulheres entre 25 a 45 anos. Mais uma vez, é só um exemplo. Então, eu recomendo você fazer anúncios para, digamos, segmentados, para o público de 25 a 35 anos, homens, por exemplo. Aí você varia o lugar,
varia o estilo, varia a roupa, varia um estilo mais despojado, um estilo mais formal, duração de vídeos diferentes, vídeos de 30 segundos, vídeos de 1 minuto, vídeos de 15 segundos, vai variando para cada público que você definiu dentro do seu avatar. Por quê? Você não vai começar com os 20 anúncios de uma única vez. Vou dar um exemplo aqui, você vai começar com 10 anúncios. E as pessoas vão se cadastrando. Poxa, gostei desse seu anúncio, gostei do que você está oferecendo, eu vou me inscrever no seu workshop. Mas algumas pessoas não vão se sentir ainda convencidas a participar do seu evento. O que você faz? Você varia. Você vai lá e coloca um outro anúncio, com outro estilo, com outra roupa, com outra pegada. Enfim, você vai dando outros convencimentos, outros argumentos para o seu público. Às vezes ele viu aquele, sentiu, achou interessante, mas não clicou para fazer o cadastramento. Então você vai jogando outros tipos de iscas para o seu público se inscrever no seu evento. Então é importante você ter, anúncios prontos para corrigir determinados anúncios ou simplesmente variar o tipo de convencimento que você está levando para o seu público. Entendeu? Então essa parte é bastante importante. Vamos agora, então, para a nossa segunda campanha, que é a campanha de aquecimento. Quando vai acontecer a campanha de aquecimento? A campanha de aquecimento vai começar logo após o início dos cadastros. E qual é o percentual de verba separado para essa fase? É apenas 2%. Mas você vai falar, poxa, André, mas 65% para captação e apenas 2% para aquecimento? O aquecimento não precisa tanta verba, porque você vai falar com um público muito menor. Você vai falar apenas com o público que já se cadastrou. Então você vai deixar, qual é o objetivo dessa campanha? É manter o lead, né, o interessado no seu evento. Então, para pegar aquele público interessado, aquele público que já se cadastrou, e vai falar, olha, se mantém interessado aí que o evento vai ser muito bom. Basicamente, é isso. Se a verba for muito pequena, então você pode fazer o seguinte, o momento de captação não são 30 dias, então pronto, deixa o aquecimento para os últimos 15. Se a sua verba não for muito grande, então concentra nos últimos 15 dias da sua campanha de captação. Legal? Você deve usar e-mail marketing, você deve usar o WhatsApp, você deve usar o Telegram, e eu vou ensinar como utilizar tanto o WhatsApp como o Telegram dentro do seu lançamento. Eu vou ensinar isso posteriormente. Muito bem. Feito isso, vamos agora para a nossa terceira fase das nossas campanhas de lançamento. A terceira fase é a fase do lembrete. E quando começa? Começa também logo após o início dos cadastros. E qual é a verba alocada para o lembrete? 3%. Eu vou lembrar que lembrete e aquecimento são muito similares, só que o tipo de anúncio e tipo de conteúdo é bem diferente. Mas ambas têm como objetivo lembrar a pessoa de estar presente no workshop. Essa lembrete é mais, é mais direta. Olha, a pessoa já está cadastrada, também você vê que o percentual da verba alocada é pequena, porque o público que você vai falar é menor, são aquelas pessoas cadastradas. O tempo ideal de acontecer as campanhas de lembrete são os últimos 15 dias da campanha de captura. Então, como eu já falei anteriormente, se dentro do seu planejamento a captura acontecer em 30 dias, reserve os últimos 15 dias de campanha de lembrete para acontecer, para que aquelas pessoas sejam lembradas. E como a gente sabe se uma campanha de lembrete está bem feita? Eu vou explicar de uma maneira super didática. Digamos que seu banco de dados tenha se cadastrado naquele momento 1.000 pessoas cadastradas. Eu consigo fazer, então, um anúncio no Facebook exclusivamente para essas pessoas? Consigo, sim. Eu consigo subir o cadastro dessas pessoas e criar um público específico para a minha campanha. O público da minha campanha vai ser essas pessoas cadastradas. Então, o que é que eu faço? Eu vou lá no Facebook, eu vou lá no Google e tento atingir apenas aquelas pessoas cadastradas. O ideal é que você consiga atingir o maior número possível. Se você conseguir atingir 100%, excepcional. É difícil? Mas pelo menos de 85% para cima é o ideal de cadastros que você deve ter, que você deve atingir dentro dessas campanhas.
Isso é muito importante. Um fator tão importante quanto o percentual do público atingido, é importante dizer que todas essas plataformas, elas trazem o percentual de pessoas atingidas em suas campanhas. Então, você consegue mensurar esse número, você consegue ver esse número. Além disso, é importante lembrar quantas vezes esse público ele é atingido. É outro dado também que a plataforma te informa. Digamos que você faça uma campanha de lembrete e essa pessoa foi atingida apenas uma vez. Foi boa? Não foi boa. Porque as pessoas têm muitas ocupações, elas têm muitas tarefas. Pode ser que naquele dia ela lembrou de outra coisa e deu prioridade para um outro evento. Então você tem que lembrar aquelas pessoas mais de uma vez. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Você tem como determinar isso quando você está criando sua campanha. Eu quero que essa campanha atinja essa pessoa 5 vezes por dia, ou mais de uma vez por dia. Enfim, você determina isso durante a criação da campanha. Então é muito importante que na campanha de lembrete, o público-alvo dessa campanha seja atingido mais de uma vez. Legal? Isso é um fator importante. Bom, muito bem, agora vamos para a nossa quarta fase da nossa campanha de marketing. Vamos agora começar a fase de remarketing. Ela vai iniciar a partir do início do workshop. Começou o workshop, ou web seminário, ou semana D. Quando começar o evento ao vivo, começa o evento de lançamento, né, a parte de remarketing. E qual é o principal objetivo? Manter a audiência das lives. Eu quero manter aquelas pessoas na live. Isso é a parte mais importante do remarketing. Eu quero trazer as pessoas cadastradas para o evento e manter a audiência das lives. E qual é a verba alocada? 15% da verba alocada de toda a minha verba de marketing para o lançamento, 15% vai para o remarketing. Como você dá para perceber, é uma fase bastante importante do usuário estar presente dentro dos eventos. A grande parte das pessoas que vão comprar o seu curso, elas vão estar dentro do workshop ao vivo ou do seminário ao vivo, de como você queira chamar essa semana de aulas ao vivo. Legal? Essa parte é bastante importante. E qual é o público que você vai atingir nessa campanha? Todos que se inscreveram no evento, a lista de e-mails, o público de envolvimento recente, isso é, as pessoas que foram atingidas pelas suas campanhas recentemente. E você deve ter uma variação de criativos, isso é, imagens, vídeos, vídeo de 1 minuto, vídeo de 15 segundos, vídeo de 30 segundos, grave criativos de vários formatos, como eu já falei anteriormente, como eu já falei para captação, também serve aqui para o remarketing. Grave diferentes estilos de vídeos para atingir pessoas. As pessoas têm características diferentes, elas são, digamos, impactadas de diferentes maneiras. Então você deve ter essa variação aqui para a sua campanha de remarketing. Legal?